Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan Sat. 8h17, nós estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã Piracicaba e recebendo em nossos estúdios o Fábio Tadeu Lazzarini, que é geólogo com pós-doutorado estruturado dentre instituições como o Unesp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unicamp, e também é vice-presidente da Organização Mundial de Termalismo. Fábio, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. Aproveitar e dar meu bom dia aqui, doutor Fábio, bem-vindo. Bom dia, obrigado a você, Cris. Obrigado a vocês todos pelo convite, né? Prazer estar aqui na Jovem Pan News. Hoje também estou como diretor técnico da IPLAP também. Estou trabalhando aqui em Piracicaba, na minha cidade que eu amo, né? Então, eu quero tentar explicar o que vocês desejam saber sobre termalismo, águas medicinais, etc. Exatamente, professor. Eu ia justamente começar a nossa entrevista pedindo para o senhor explicar o que é termalismo, porque muita gente desconhece o termo e desconhece a utilidade. Termalismo vem de termas, né? Então, de água quente, né? Era muito utilizado nos romanos, toda a Europa, todo o Oriente Médio, inclusive a China e o Japão também utilizam nas suas termas, né? E atualmente a Europa hoje é considerada medicina, uma prática medicinal, onde o governo, o SUS dele, paga para as pessoas irem nas termas, devido a algumas doenças crônicas, degenerativas, principalmente da terceira idade, né? Então você acaba economizando leito hospitalar e aquisição de remédio e aumentando a produtividade do idoso, né? Que lá é uma população mais idosa que nós, e na China é chamada de medicina europeia, né? Aqui no Brasil é considerada uma prática integrativa complementar do Ministério da Saúde, ou medicina alternativa, depende do nome, né? Mas aqui no Brasil é considerada uma PIC, né? Inclusive está tendo um congresso disso em Caxambu hoje, né? Sobre não só sobre o termalismo, mas sim sobre fitoterapia, acupuntura, medicina chinesa, outras PICs, né? Mas o termalismo faz parte de uma das 4 principais. Então, aqui no Brasil, o termalismo é utilizado mais a título de entretenimento, de lazer, né? De turismo, resorts, né? Parques aquáticos, devido ao volume de água que nós temos, principalmente no aquífero Guarani. Você tem água quente, que você faz poços aí profundos, e sai quase que um rio de água quente subterrânea. Então lá tem muitas termas, aqui Presidente Prudente, Presidente Epitácio, em São Paulo tem, né? Barretos tem também. Lins também tem. Então, são onde o aquífero Guarani tem uma poçança de água grande, e aí as pessoas usam para resort, para lazer, né? Então, esse aspecto é o aspecto mais que se usa hoje no Brasil. Embora antigamente existiam até 2 cursos de termalismo ou crenoterapia, que é o nome da terapia, né? Nas universidades de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Professor, 2 locais que vêm à minha mente, né? São Pedro, Águas de São Pedro, né? O senhor falou dos resorts, lembrei também da cidade de Olímpia, também acho que se enquadra, Olímpia, né? Se enquadra no termalismo, né? Aqui na nossa região, que locais nós temos aí essa questão aí do termalismo? Então, deixar bem claro que Piracicaba não está sobre o aquífero Guarani, né? Nós estamos aqui, o aquífero Guarani ocorre depois que você sobe a serra, a cuesta basáltica de São Pedro, né? Para quando você vai para Araraquara. Aqui é o aquífero Tubarão. Então é uma água de menos vazão, muito menor vazão, e normalmente ela não é tão leve. É uma água que tem mais sais minerais, é uma água mais pesada um pouco. E muita gente reclama quando fura um poço e fala: nossa, achei essa água salobra, aqui essa água ruim. Para abastecimento, para a indústria, realmente ela não é boa, ela causa problemas. Mas quem estiver pensando em turismo, eu acho que é uma boa abordar, conhecer essas águas daqui subterrâneas daqui da nossa região, como Águas de São Pedro, como Ártemis, né, ou Artemis aqui em Piracicaba. Charqueada também tem poços, né, São Pedro, Brotas, Anhembi tem poços, né, Bofete também tem poços aqui, de águas que são mais ricas em enxofre, águas sulfatadas e às vezes sulfurosas, né, que é aquela água que tem o cheiro ruim, aquele cheiro de ovo podre. O
Só que esse poder é medicinal. É medicinal. Né? Elas ocorrem porque essa era uma região vulcânica, professor? Não. Ou não? O vulcanismo, como se conhece o vulcanismo de cones vulcânicos, aqui em Piracicaba há muito não tem. O cone vulcânico mais próximo daqui é de Poços de Caldas, tá? E Serra Negra também tem um cone vulcânico extinto, tudo extinto, tá? Sim. O vulcanismo que aconteceu aqui, que é a rocha que tem no salto do rio Piracicaba, é o vulcanismo da separação dos continentes. É o vulcanismo que está acontecendo hoje na cadeia mesoceânica, no meio do Oceano Atlântico, na separação da África e do Brasil, né? Do continente americano da África. No meio tem aquelas cadeias que o pessoal acha caranguejinho, que vive de química, não vive de fotossíntese, né? Aí 1 quilômetro, 2 quilômetros de profundidade. Isso aconteceu aqui, sim, durante a separação dos continentes. Mas nós somos uma área sedimentar. E essa área sedimentar, ela também tem algumas camadas que são muito ricas em matéria orgânica. Né? Tanto que a primeira corrida do petróleo no Brasil ocorreu na nossa região, em Piracicaba. Nós temos mais de 100 poços furados aqui na região, São Pedro, toda essa região que eu já falei. Eu tenho um trabalho aí que tem mais de 100 poços perfurados, poços profundos, que o pessoal furava com máquina a vapor antigamente, entendeu? Então, eles buscavam. Só que quando eles furavam, por alguns motivos geológicos, né, não tinha petróleo. Ainda se acredita que possa haver petróleo, porque foram poucas as explorações. Mas, por exemplo, aqui em Artemis foi a Polipetro que furou, né? Então, esse material orgânico acabou se incorporando na água de alguma maneira, e isso gera, além da riqueza de cloreto, né, do sal, a riqueza em bicarbonato, a riqueza em sulfato e em sulfito, né, sulfeto, que é o gás sulfírico que permeia a pele e faz muito bem para a pele, para o cabelo, articulação e fígado. Ô professor, é justamente isso que eu queria abordar agora, né? A gente fala, são águas, em São Pedro, águas medicinais, o pessoal costuma usar muito esse termo, né? Na prática, como que essas águas, elas diferenciam da água normal que nós bebemos no nosso dia a dia? De que forma que ela acaba ajudando na saúde das pessoas? Então, normalmente, até quem quiser, né, eu posso passar minha tese, é só colocar no Google fontes hidrominerais do Brasil, né? Fontes hidrominerais do Brasil, vai cair na minha tese. Tem uma explicação mais completa disso. Eu vou ler, que eu gosto muito do assunto. Então, na verdade, são bioativos, são elementos bioativos inorgânicos ou orgânicos, no caso, na minha tese eu estudo mais os inorgânicos, em que cada um, dentro da sua concentração, na forma iônica na água, ele pode sim ter uma permeação, pode ser absorvido mais facilmente pelo organismo na ingestão, e aí você tem algumas recomendações. Né? Inclusive, muitos países da Europa, o que eles estão fazendo hoje, como uma medicina paga pelo SUS, e o Brasil ainda está engatinhando nisso, fazer ensaios clínicos, ou seja, eles conseguem demonstrar em trabalhos científicos, randomizados, tudo certinho, né? Como que tem que fazer a eficácia clínica das águas, para que depois as pessoas possam, através de banho, ou através de ingestão, ou através até de inalação, né? Na Itália se usa muito a inalação desse tipo de água sulfurosa para crianças e idosos que têm problema em cidades poluídas, para desobstrução. Em Águas de Lindóia também se faz, em Águas de São Pedro também se inalava a água, hoje não está funcionando, mas logo vai funcionar. Até mandar um abraço para o meu amigo Dr. Celso, médico lá do Balneário, que vale a pena vocês visitarem, é muito bem tratado. E estamos fazendo agora em Artemis um projeto interessante com relação a essas águas medicinais, né, que são potencialmente medicinais. Só vão ser medicinais depois do ensaio clínico. Eu ia perguntar justamente isso, professor. Eu me lembro ainda criança de ir para Artemis e vi um cano de onde saiu uma água com um cheiro muito forte, o famoso cheiro de ovo podre, né? Que vem do enxofre. E uma água com potencial, como o senhor mesmo está colocando aqui, com um altíssimo potencial curativo, né, para uma série de problemas de saúde. E a minha pergunta é, por que Piracicaba está demorando tanto a implantar, né? Quer dizer, nós temos um projeto agora, me fala um pouco mais sobre isso. Então, exatamente, isso junto com o vereador Joseph Borges, né, e com a Prefeitura Municipal, através de PLAP, num projeto de zeladoria, que nós estamos fazendo zeladoria piloto,
adotamos Artemis por algumas facilidades aí técnicas e burocráticas de se fazer, e também pela riqueza desse patrimônio que é a nossa água existente lá. Existem, na verdade, 3 poços lá, 2 estão fechados. Esse só não fecharam porque a água era jorrante. A água ela ficava saindo sem você precisar bombear o poço. Lá tem mais de 300 metros de profundidade esse poço, tá? Então, o projeto que está sendo feito hoje, além da reformulação do atual balneáriozinho que tem lá, que realmente foi feito sem critério técnico, né? Essa água entope todas as tubulações, entope todos os furinhos das duchas. O certo é você fazer lá um fontanário e alguns banhos de imersão, que se chama, aqueles banhos de banheira. Então, o projeto que nós estamos atualmente elaborando é de fazer como em Ourense, na Espanha, né? Quem pesquisar Ourense, na Espanha, onde as banheiras são tipo ofurô, elas são a céu aberto, e só que a gente vai fazer do lado, a ideia é fazer do lado do rio Piracicaba. Então as pessoas vão ficar tomando banho de água furosa e olhando o rio Piracicaba, né? Então isso vai ser um grande atrativo. Inclusive estamos tentando aí fazer projetos de parques lineares lá, para tentar atrair investidores também, porque eu, na minha opinião, com a Serra de São Pedro logo atrás, com o potencial de água de São Pedro, com o potencial de charqueada e turístico, é quase que um absurdo o turismo não ser efetivado lá, uma vez que também vai ser aproveitado por Santana Santa Olímpia, né, que é um conjunto dessas 3 núcleos urbanos aí que a gente tem. Se a gente pensar aqui, nós temos cidades próximas aqui, como São Pedro e Águas, que estão estruturadas, né, no turismo com base no termalismo, quer dizer, o potencial é bastante grande. Existe um trabalho conjunto aí com o setor de turismo da prefeitura? Como é que está sendo feito atualmente isso? Não existe. O que acontece é que existe o DAD, Departamento, e no estado de São Paulo existe o DAD, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias. E cada estância, seja ela climática, que eu vou explicar um pouquinho, a hidromineral, né, ou a balnear, que é na beira-mar, né, ou beira-represas grandes, ou turística, principalmente as hidrominerais ou as hidroclimáticas, que o caso nosso seria uma hidroclimática. Por quê? Porque quando você tem uma cuesta, você tem uma serra, né, nós temos aqui a serra de Piracicaba, que é uma serra efetivamente, que é nossa, é piracicabana, tá? A Serra de São Pedro não é uma serra, ela é uma cuesta, né? Ela sobe e depois ela vai reto. Aqui não, ela tem começo, meio e fim, ela sobe e desce, isso é uma serra. Aqui Piracicaba tem a serra, que é na Nova Suíça, Pau d'Alho, né? Serra da Floresta, é bem característico, mas toda a cuesta basáltica que vai até a Argentina, quando você sobe um pouquinho, cada pouquinho que você sobe na altitude, muda o clima. E esse clima, ele pode ser utilizado para, por exemplo, problema de pulmão, né? Pode ser utilizado por uma climatoterapia, que se chama. Então, quando você tem esse tipo de situação, você pode classificar, e São Paulo classifica as instâncias climáticas, né? São Pedro é uma. Campos do Jordão seria entra nesse quesito, né? Muitas pessoas iam lá para tratar problemas pulmonares. Indaiatuba também é uma instância climática. Professor, o senhor é membro especialista em bem-estar e saúde relacionados ao meio ambiente da União Internacional para a Conservação da Natureza. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa organização e sobre o trabalho que o senhor realiza lá. Então, através desse trabalho que eu fiz, né, que eu venho fazendo há 25 anos, né, eu publiquei alguns trabalhos, né, e esse reconhecimento veio através do convite da UCNWCPA, né, junto com a Organização Mundial de Termalismo. A nossa organização foi convidada a participar como membro especialista de saúde e bem-estar relacionado à natureza, onde se estudam outros fatores naturais que possam ser terapêuticos. Ou seja, as argilas, o próprio clima, como eu falei, as algas, né, os sais, vários outros elementos naturais que podem ser utilizados. Lógico, eu falo da parte geológica, mas tem o lado da fitoterapia, que Piracicaba também é um parâmetro internacional, né, do trabalho da doutora Corsi. Então, realmente, esses fatores naturais terapêuticos
Eles estudam, quem quiser entrar no site é IUCN, né? International Union Conservation of Nature. Lá tem um membro, tem os grupos, esse grupo especialista, o nosso slogan é Nature is a good medicine, natureza é uma boa medicina. Então a gente está tentando usar um pouco dessa ideia, especialmente nos espaços verdes e azuis urbanos, né? Principalmente Piracicaba, que tem várias subbacias, além da Piracicaba, que você tem esse espaço lindo de engenho, né, da Rua do Porto, em que isso, muita gente estuda, né, como se fosse medicinal, como se fosse também bom para a saúde e bom para o bem-estar, dentro das áreas urbanas, onde está havendo justamente a inversão da pirâmide, e as pessoas todas estão ficando mais velhas, independente da classe social. E esse é o problema, né? A Previdência é o grande gargalo político. Então, se você começa a considerar os centros urbanos como bem-estar e como benéficos para a saúde, principalmente para idosos e crianças, realmente é uma tendência internacional. Professor, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Antes, só registrando aqui, está te ouvindo, mandando também um abraço, o Sérgio Razeira, que é o diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ. Grande abraço, Sérgio. Realmente ele é um incentivador e ele me inspira muita coisa, né? Realmente é um conhecimento fantástico, que é o PCJ, que é a entidade que ele representa, realmente. Eu lembro, todo mundo lembra como que o Rio Piracicaba era nessas épocas de junho e julho, né? Agora ele tem pouca água, mas o pouquinho de água que tem, realmente você vê que era cristalina, né? Então realmente foi um esforço hercúleo que veio se fazendo, e eu participei do evento agora em Foz do Iguaçu, que foi o maior evento de recursos hídricos do Brasil, né? Onde estava o PCJ, e realmente o PCJ é uma referência nacional com relação aos recursos hídricos e a preservação e o planejamento dos recursos hídricos. Obrigada, professor. Um abraço para o Sérgio Razeira. Abraço, E Sérgio. esperamos na próxima. Nós conversamos com Fábio Tadeu Lazzerini, que é geólogo com pós-doutorado estruturado em instituições como a Unesp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também vice-presidente da Organização Mundial de Termalismo. Agora 8h33. Jovem Pan News.